O deputado Gustavo Gayer anunciou nas redes sociais que protocolou um requerimento para a abertura de uma CPI para investigar a agência de entretenimento Mind8. A empresa se tornou assunto desde a morte da estudante Jéssica Canedo, que foi vítima de difamação pelo perfil de fofoca Choquei. A página foi agenciada pela Mind8. Bom, consta esse pedido protocolado aí pelo deputado Gustavo Gayer, né? Ele diz que ele pede que a investigação se concentre nos sócios dessa agência, Mind8, e também nos perfis dos influenciadores que estão sob a gestão dessa empresa, que são cerca aí de 400 influenciadores. É uma empresa gigantesca com cifras milionárias. Uma empresa gigantesca com cifras milionárias e que parte dessas cifras vem de acordos com o governo. Pela reação da turma, né, da esquerda, da própria CEO da Mind, que fez o L e tudo, acho que a investigação é muito bem-vinda. Acho que tem gente apagando rastro nas redes sociais, tem influenciador aí conhecido do métier petista saindo do X, né, do antigo Twitter, coisas muito estranhas, muito suspeitas. O que tudo leva a crer, que nós vimos até agora, Paula, é que de fato havia então um gabinete do ódio. Existia algo coordenado, centralizado, que não tinha nada de orgânico, mas sim de chefia com cadeia de comando, hierarquia, e que chegava até os influenciadores, que fez acordo até com o TSE, e que tudo isso tinha um grande intuito, né? Favorecer a esquerda e perseguir, quando não cancelar, pessoas que apoiavam a direita. Ou seja, gabinete do ódio, blogueiros de crachá, tudo aquilo que ficaram durante anos martelando na velha imprensa, que supostamente existiria no lado bolsonarista. E até hoje nada foi comprovado. Né? Eles precisam de narrativas. Então, se eu gostar de uma publicação de alguém que é de direita, de um conservador, e compartilhar isso, eles vão chamar de milícia digital. Agora, quando de fato há, ao que tudo leva a crer, uma verdadeira milícia digital, com cabeças pensantes, com todo um aparato, uma capilaridade enorme, que chegava até influenciadores, e tudo isso com verba pública, e que culminou na morte de uma pessoa, né? Aí eles começam a apagar os rastros. O Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, não incluiu ainda Choquei em inquérito algum de fake news, né? Tudo isso mostra o quê? Um duplo padrão escancarado, e aquilo que quem estuda comunismo há décadas, né? E, portanto, não cai na ladainha do ministro Alexandre de dizer que o comunismo não existe mais, sabe muito bem que todo comunista sempre faz. Acusa o seu inimigo, o seu adversário, daquilo que ele mesmo faz, daquilo que ele enxerga no espelho. Gabinete do ódio está aí com vocês. Ô Silvio, o pessoal aqui no chat se manifestando bastante a respeito desse assunto. A Marilúcia Milioli diz que tem que investigar como caso criminoso, mas não CPI, que não temos representantes suficientes para ter um resultado positivo. José de Jesus Simões de CPI não dá em nada no Brasil. Não é bem assim, né, Silvio? Mas já vimos muito a CPI que acabou realmente em pizza. Você acha aí que é um instrumento adequado para investigar esse caso que é gravíssimo, que acabou culminando aí na morte, né, da Jéssica Canedo, 22 anos, tirou a própria vida em razão aí de uma campanha de difamação que foi divulgada nas redes sociais por esses perfis de fofoca? Paulo, eu concordo com as observações do pessoal que faz esse programa com a gente no nosso chat e pelas redes sociais. A CPI funciona quando ela é um instrumento de oposição, um instrumento para investigação, não para blindagem. E nós tivemos 2 episódios recentes que deixam isso muito claro. Eu vou tomar como exemplo a CPI do dia 8 de janeiro mista, formada por deputados e senadores, que deveria mostrar o lado oculto do dia 8 de janeiro, mas blindou o ministro Flávio Dino, tanto que 6 representantes do Maranhão apareceram ali para participar da comissão, inclusive a relatora Elisiane Gama. E foi uma CPI que passou uns 6 meses sem investigar praticamente nada, só tentando produzir cortina de fumaça e arrastar todo esse episódio. A CPI do MST que funcionou na Câmara, com maioria de oposição, ou seja, na sua largada,
conseguiu jogar luz, trazer para a superfície tudo aquilo que a gente imaginava sobre esse movimento fora da lei, que é o MST. A partir de um dado momento, há a intervenção do governo, com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o apoio de determinados integrantes líderes do Centrão, para abafar essa CPI do MST, porque ela estava chegando perto demais de determinadas figuras, como o ministro da Casa Civil, ex-governador da Bahia, Rui Costa. A Bahia é campeã em invasões do MST. E aí a CPI terminou como? Sem um relatório aprovado. Então isso serve como um exemplo. Quando a CPI funciona como instrumento de oposição, vale a pena. Agora, se for para montar uma CPI sobre milícias digitais, gabinete do ódio, para investigar, por exemplo, governo Bolsonaro e deixar de lado esse verdadeiro escândalo que salta aos olhos envolvendo essa agência de publicidade, envolvendo perfis de artistas, a Choquei, entre outros tantos, é um novelo. Essa história é um fio que quanto mais você puxa, mais você encontra informações para serem investigadas. E aí investigadas por quem? Essa altura, com 9 inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal, em um deles, em pelo menos um, caberia uma investigação sobre esse caso. Mas nós não temos manifestação alguma sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. E, de novo, temos um cadáver. E aqui temos que lamentar, em nome da família dessa jovem de 22 anos que tirou a própria vida, e lembrar que a mãe apelava, pedia para que parassem de divulgar informações falsas sobre a filha dela, num ato de difamação, de injúria, de calúnia. Mas mesmo assim nós não temos manifestações. Onde está o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida? Aonde está o ministro da Justiça, Flávio Dino? Aonde está o presidente Lula? Onde está a primeira-dama, Rosângela da Silva, que interagia com esses perfis? A Polícia Federal, quando o hacker invadiu o perfil da Janja, em menos de 24 horas, o Supremo Tribunal Federal determinou que a polícia localizasse e prendesse. Acharam um rapaz de 17 anos, menor, portanto, ele foi apreendido em Minas Gerais em menos de 24 horas. Agora nós não temos movimentação da Polícia Federal, do Ministério Público, não temos movimentação das Cortes Superiores. Lembrando que a Janja sequer tinha foro, prerrogativa, para que o Supremo Tribunal Federal entrasse em campo. Então são dois pesos, está muito claro o que está acontecendo no Brasil, todo mundo já entendeu o que está acontecendo no Brasil, mas eu diria o seguinte, e finalizo, esse caso, essa morte dessa menina não pode ficar impune. É preciso que seja investigado em nome de uma família enlutada, em nome de uma mãe que perdeu uma filha muito cedo. Só por isso ela merece justiça. Bom, a gente segue nesse assunto. O deputado Nicolas Ferreira usou seu perfil nas redes sociais para sinalizar uma mudança no comportamento da esquerda na internet depois do escândalo da Choquei. Segundo Nicolas, houve, abre aspas, uma fuga em massa da esquerda, fecha aspas. Na publicação, o parlamentar ainda sugere que vão aparecer mais fatos relevantes para o esclarecimento do episódio. Outro a se posicionar sobre o caso Choquei foi Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, o ex-presidente promoveu por meio das redes sociais um texto que acusa a esquerda lulista de abrigar um gabinete do ódio que teria influenciado ilegalmente as eleições de 2022. No material, Lula é chamado de Dilmo, Alckmin é tratado como Chuchu, o Supremo Tribunal Federal é chamado de Corte dos Cavaleiros do Apocalipse e o ministro Alexandre de Moraes é referido como cavaleiro desprovido de cabelo. Fazendo referência ao documentário Choquei, Lacrando Vidas, o texto diz que o alcance dos perfis agenciados pela Mind8, abre aspas, permite que a empresa comandada por Fátima Pissarra e sua sócia, a cantora Preta Gil, pudesse cancelar e descancelar pessoas, impulsionar ou destruir reputações visando lucro e interesses políticos, fecha aspas. Com mais de 400 influenciadores agenciados, a Mind8 atrai milhões de usuários das redes sociais. Atualmente, 7 a cada 10 internautas brasileiros seguem ao menos um perfil agenciado pela marca Pioto. Também quero te ouvir, como disse o Consta, né, esse duplo padrão
né, a gente tem percebido um silêncio da esquerda em relação a essa tragédia que ocorreu no final do ano, e vale lembrar aqui que deputados já pediram, inclusive, a inclusão desse caso no inquérito das fake news, e até agora o ministro relator Alexandre de Moraes silenciou o caso. Ele e os demais ministros. Que bom você citá-lo. Vamos voltar à entrevista do ministro Alexandre de Moraes ao Globo. Não sei se foi a última pergunta, mas a pergunta é a seguinte: qual é a lição que fica do 8 de janeiro? Perguntou o repórter de O Globo ao ministro. A primeira frase do ministro. A primeira é impedir a continuidade dessa terra sem lei das redes sociais. Bom, se é terra sem lei, ministro, por que, primeiramente, o repórter não fez a pergunta ao senhor? E, bom, o que o senhor vai fazer com o caso Choquei? Ou por que o caso Choquei o senhor, assim, de livre, espontânea vontade, não colocou dentro do inquérito das milícias digitais? Nós estamos vendo aqui tem um caso de uma morte, ministro. Morte, uma menina. Aliás, num determinado momento da entrevista, ele fala de misoginia, acho que também da perseguição às filhas dele, né? Bom, então, posso colocar também misoginia? Não, não precisa, foi um homicídio. Aliás, um homicídio não. Uma menina foi levada a tirar a própria vida devido a constrangimento. Nada mais grave para uma mulher ser exposta dessa maneira. Mas não era uma mulher, era uma menina ainda. Temos uma morte. Isso sensibiliza o inquérito, o autor, o presidente do inquérito das milícias digitais, das fake news? Sim ou não? Uma resposta clara, ministro. Sim ou não? Porque aqui tem uma morte. Mas vamos lá, voltando só especificamente, você me perguntou aí também, é claro que esse negócio precisa ser investigado. Tem uma série de coisas e evidências que estão sendo chamadas aí, estão sendo expostas à luz aí, que chamam demais a atenção. Daí, eu também posso entender a dor do parlamentar, porque qual a ferramenta que um parlamentar tem? Essa CPI. E aí eu não posso também deixar de me solidarizar com o Silvio no argumento dele, porque é verdade, a gente viu aí 2 exemplos de CPI, completamente dirigidas. Quando chega onde importa, mesmo a CPI do MST, que o Silvio citou, que começou muito bem, e não foi por ausência de desejo de investigação, muito pelo contrário, foi porque a hora que atingiu num ponto sensível, o governo vai lá e intervém. Aliás, o Arthur Lira também fez troca de membros da CPI e tudo mais. Quer dizer, qual a razão disso? A CPMI, por exemplo, dos atos do 8 de janeiro, então, essa foi... Aliás, costumava-se dizer que chamava-se de pizza. Pizza é quando há um acordo de todo mundo ali para ninguém sair punido. Ali não houve esse acordo, não foi nem pizza. Aquilo ali foi manipulação mesmo, foi sabotagem. Tanto que, né... Vamos só relembrar todos esses casos. Bom, Lula tomou posse no dia 1º de janeiro, então era o presidente no dia 8. O comandante de GSI era um ex-general da confiança dele. O ministro da Justiça foi um dos primeiros a serem nomeados ainda na fase de transição, Flávio Dino. A CPI deu para trás quando, obviamente, começou a atingir essas pessoas. Simplesmente não revelou nada disso tudo. Daí o problema de usar essa ferramenta, que sim, é fantástica, é um instrumento da oposição, que nem isso foi respeitado recentemente. Agora, de novo, há um esforço gigantesco, não só agora nessa entrevista do ministro Alexandre de Moraes, de buscar novos argumentos para incensar novamente o dia 8, que estava perdendo em narrativa. As narrativas eram ruins e elas estavam mesmo assim perdendo, como também incensar agora a discussão do PL da censura. Só que quem morreu é a vítima justamente de um órgão ou de um grupo que, na verdade, tem muita semelhança ou tem muita simpatia pela esquerda e pelo presidente da República, ministro. Aliás, que teve reunião, se não me engano, no Supremo, teve reunião com o presidente da República, esses influenciadores todos. Não é o outro lado que teve essa reunião.